pessoal, eu sou Crimilda Andrade e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Antiguidade Clássica, né? Na questão da história, nós sabemos que é muito importante a gente conhecer o nosso passado para poder entender o que está acontecendo em nosso futuro. Então vamos lá, só um pequeno resumo. A Antiguidade Clássica, também chamada de Era Clássica, período clássico ou Idade Clássica, certo? É o período da história cultural entre o século 8 antes de Cristo e o século 5 depois de Cristo. Todo esse movimento era centrado no mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações daquela época, né, da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecido como o mundo greco-romano. E nessa antiguidade clássica, né, da era clássica, o período clássico, assim como era chamado, certo? Ao longo desse período da história, onde a civilização greco e romana se destacaram de modo muito excepcional, em meio a qualquer outra sociedade, nos mais variados aspectos do desenvolvimento humano. Essa tal época legou um riquíssimo repertório de informações ao mundo civilizado, de modo que a cultura clássica é ainda considerada fundamental para a construção de toda a cultura ocidental contemporânea. Veja bem como esse período se entendeu o que acontece na história é de fundamental importância a história do passado da antiguidade para que a gente compreenda o que está acontecendo no presente e que podemos fazer correlação com o que vai acontecer no futuro. Formalmente foi estabelecido que o ponto inicial da era clássica encontra-se no primeiro registro da poesia do grego Homero, no século 7 e 8 a.C. Já o seu final é localizada na chamada Antiguidade Tardia, né, que é o momento que inicia a Idade Média. Em um espaço de tempo tão dilatado, a sociedade grega passou de uma coleção de cidades-estados, né, pouco coordenadas, à metrópole de um imenso império legado por Alexandre o Grande. Todo mundo já ouviu falar em Alexandre o Grande, né? Que por sua vez acabou conquistando Roma e finalmente se torna o centro do Império Bizantino. A língua grega representava o que a língua inglesa é atualmente hoje, né? Um idioma amplamente conhecido pelos mais diversos povos, servindo para difusão e troca de informações. Aí vem o questionamento da época, né? Devido ao Novo Testamento que foi utilizado. Se faz muito essa questão. Jesus teria algum conhecimento de grego? Os livros do Novo Testamento, de acordo com a maioria dos pesquisadores, foram originalmente escritos em grego. Mas nós sabemos que as nossas fontes, né, que os nossos historiadores, eles ainda têm poucas fontes de pesquisa, porque a maioria dessas fontes, além delas ser escassas, existem fontes que ainda estão escritas em idiomas que ainda não podem, em línguas que não são decifráveis, certo? Decretos, avisos, sinais, livros, mesmo moeda das mais diferentes terras carregavam inscrições em grego. No Afeganistão, ao Sudão, da Península Arábica às atuais Geórgia e Armênia. São grandes exemplos que nós temos hoje da cultura grega. Nós temos Sócrates, que nos dizia o quê? Só sei que nada sei, grande filósofo conhecido, estudado até hoje nas diversas faculdades, nos diversos espaços de formação humana. Platão, Aristóteles, Demócrito e vários outros na filosofia. Temos Heródoto na história, Anaximandro na geografia, Hipócrates na medicina, Ésquilo e Sófocles e Eurípides no teatro, Ápiles na pintura, Fídia na escultura, Arquimedes na matemática, Aristarcos, Eratóstenes e
parco na astronomia e a lista se prolonga em centenas de nomes de destaque em vários setores do conhecimento humano. Então, a gente faz assim uma breve, relato do quanto que essa cultura grega influenciou, o greco-romano influenciou na formação desse povo e na mudança de postura cultural, das novas gerações. Porque esse conhecimento ele não ficou perdido. Ainda hoje, ele está sendo difundido nos meios mais contemporâneos, certo? Foi através desse conhecimento romano, dessa história da antiguidade, que o povo passou a se conhecer um pouco do Senado, dos problemas públicos, e principalmente do que tratava a questão dos plebeus. Foi aí onde a gente passou a entender como era que se dava a questão da hierarquia do poder, da difusão desse poder e quem era que era considerado pessoas importantes desde aquela época. A gente vai passar pela questão do clero, aí vai estar mostrando para a gente, quando a primeira vez que os bárbaros tomou o poder, as primeiras escrituras, que a gente veio dos sumérios. Então, é assim, relatar esse conteúdo é um vasto conhecimento que deterioraria muito tempo para a gente estar difundindo. Então, nesse pequeno vídeo, tentar passar para vocês um pouquinho dessa introdução da antiguidade clássica e como é que ela vem se difundindo até hoje na contemporânea que nós vivemos. Que a gente vê aí de um século antes de Cristo e hoje estamos no século 21. Não tem como entender o que está esse processo democrático sem a gente compreender quando foi que ele começou lá na sociedade clássica. A gente precisa estar observando, certo? É de fundamental importância para nosso aluno conhecer essa história, certo? Mas aí, em comparação das duas cidades, nós já vimos um pouquinho da Grécia, vamos ver um pouquinho de Roma, que por sua vez, ela observou muito, ela absorveu muito, muito mesmo do legado intelectual da civilização grega. E ela soube, nessa absorção, difundir tal cultura entre os diferentes povos que conquistou, certo? Então, vendo o destaque que a Grécia tinha, Roma pensou que como era que iria aproveitar isso para poder ser difundido, disseminado, espalhado, certo? Naquelas civilizações, daqueles povos que foi conquistado por ela. E nesse momento, ao contrário dos gregos, o espírito romano era mais pragmático. Observava e planejava melhor o que ia fazer. Era concentrado no domínio de território. Eles não queriam perder território e vir sofrer o que a Grécia sofreu a queda. Então, eles eram mais concentrados no domínio de territórios e no poder. E apesar de não ter produzido tanto quanto os gregos, eles absorveram dos gregos, eles não produziram, certo? Soube legar muito de seus valores, com destaque para a língua latina, certo? Que com o tempo originou dezenas de novas linguagens ao longo da Europa Ocidental. O próprio alfabeto utilizado para escrever tal língua é hoje, certo? Utilizado por 2/3 da humanidade para registrar idiomas em todos os continentes. Merece destaque ainda o direito romano, cujas raízes ainda influenciam o sistema normativo de vários países. Entre eles está o nosso Brasil, certo? Dentro do direito, o nosso povo brasileiro utiliza muito o que tinha de Roma daquela época. Então, é muito importante a gente observar a influência da democracia, da formação desse povo, da formação humana desse povo no que acontece hoje no século 21. E a gente precisa estar atento para essas questões e fazer as correlações necessárias. Espero ter contribuído um pouco com vocês, um pouquinho só uma introdução pequena, porque é um assunto muito rico, muito vasto.